grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar da Copa do Brasil 2024 em plena segunda fase, já na reta final dessa segunda fase, se encaminhando para a terceira fase. E aí a gente vai saber os 32 times que vão chegar até essa etapa de mata-mata da Copa do Brasil, o campeonato mais eletrizante de mata-mata do Brasil. Vamos nessa com os resultados da segunda fase até aqui. Na semana anterior, tivemos o Atlético Goianiense vencendo o Real Brasília por 3-1 lá no Bezerrão. O Atlético avançando, é o melhor ataque da Copa do Brasil até aqui, o Dragão chegando até a terceira fase. O Atlético que inclusive está garantido no pote A, que é o principal pote da terceira fase, ou seja, vai evitar confrontos mais difíceis. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal e vem com a gente, hein? O Operário venceu o Vila Nova de Nova Lima por 2-0 lá no Castor Cifuentes e avançou. Ainda na semana passada, o Vasco empatou com a Água Santa, né, em 3-3 nos pênaltis, deu o Vascão por 4-1, o Vasco avançando para a terceira fase, o Vasco ainda na indecisão por qual pote vai ficar para a terceira fase no sorteio da terceira fase. O Souza tirou o Petrolina e já nessa semana o CRB venceu o Atlético por 2-0, Portuguesa e Cuiabá empataram por 0-0, nos pênaltis avançou o Cuiabá. Portuguesa inclusive perdeu um gol inacreditável no último minuto do jogo. ABC e Brusque empataram por 1-1 nos pênaltis. Deu Brusque, o time da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando o ABC, que vai jogar a Série C nesse ano. O Brusque conseguindo avançar nos penais em pleno Frasqueirão. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, Caxias e Bahia empataram por 2-2 e o Bahia conseguiu avançar, vencendo por 6-5, um jogo bem duro. O Bahia se mostra um time muito bom, mas tem algumas dificuldades defensivas ainda. Tem Ipiranga e Porto Velho nessa quarta-feira, no Colosso da Lagoa, dando continuidade à segunda fase. Às 19 horas na Arena Pernambuco tem Sport e Muricy de Alagoas, mais um confronto. Às 8 da noite no Mané Garrincha, Brasília, Nova Iguaçu contra Internacional, tudo nessa quarta-feira. Sem Sampaio e Ferroviário no Castelão, às 9h30, no mesmo horário na Arena das Dunas, América de Natal e São Luís de Ijuí. Fechando a quarta, Juventude contra Paysandu no Alfredo Jaconi. Lembrando, jogo único, galera, sem vantagem do empate para ninguém. Na quinta-feira, o encerramento da segunda fase, com Brasiliense e Criciúma na Boca do Jacaré. Às 8 horas, no ABC Paulista, tem São Bernardo e Corinthians. Zinho Oliveira, Águia de Marabá contra a Capital, lá no Pará, na cidade de Marabá. Maringá contra Amazonas no Willie Davis. Ainda na quinta-feira, já às 9h30 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Anápolis. E fechando a segunda fase da Copa do Brasil, Fortaleza contra Retrô no Castelão. Tudo nessa semana, quarta e quinta-feira, para fechar a segunda fase. Vamos falar agora do chaveamento, que na verdade só corresponde à segunda fase. A terceira fase ainda haverá o sorteio. Já a gente fala um pouco sobre esse sorteio que vem por aí. Bom, o Atlético eliminou o Real Brasília, como a gente já mostrou. O Operário tirou o Vila Nova de Nova Lima. O Vasco da Gama avançou nos pênaltis contra o Água Santa. O Souza também avançou, vencendo 1-0 para cima do Petrolina. O Souza que é responsável pela eliminação do Cruzeiro na primeira fase. Pela segunda fase, já nessa semana, a gente teve aí o CRB tirando o Atlético e o Cuiabá eliminando a Portuguesa. Brusque passou pelo ABC, conseguindo avançar nos penais, e também nos pênaltis o Bahia conseguiu eliminar a equipe do Caxias. E aí agora a gente vai para os confrontos aí dessa quarta-feira, já falamos muito sobre eles, e a gente dá mais essa passada. E a gente vai começar a explicar já sobre terceira fase, como vai ser dado o sorteio, lembrando que 12 times vão entrar para a terceira fase. E para se dar um novo sorteio dessas 32 equipes que vão passar, as 20 que se classificaram dessa segunda fase, mas essas 12 por índice técnico do ano passado, já a gente fala delas, vai ter um sorteio. Essas 32 equipes vão ser divididas em dois potes, o pote A e o pote B. As melhores ranqueadas na CBF, as 16 melhores ranqueadas no ranking da CBF vão para o pote A e as 16 abaixo vão para o pote B. Isso é muito importante, porque quem fica no pote B vai ter que enfrentar equipes melhores na média, né? Pode ser que dê uma sorte ou outra no sorteio e tal, mas a tendência é realmente de ter um confronto mais difícil. Então, encerrando aí os jogos da segunda fase, Fortaleza e Retrô, Botafogo contra Anápolis. Bom, vamos nessa. Terceira fase, 12 clubes vão entrar e se juntam esses 20 que passarem da segunda. Esses 12 por índice técnico, os 8 da Libertadores, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense, que é o melhor colocado no Campeonato Brasileiro a não conseguir classificação na Libertadores, Atlético Paranaense, o Vitória, campeão da Série B, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, e o Goiás, que foi campeão da Copa Verde. Esses 12
entram diretamente na terceira fase e se juntam aos 20 que estão desde o início, desde a primeira fase, disputando. Aqui a gente vai ter a distribuição pelos dois potes, pote A e pote B, tudo isso definido por ranking. Os 16 melhores colocados no ranking da CBF que estão na Copa do Brasil, que sobreviveram e continuam vivos na competição, eles vão para o pote A e os 16 inferiores vão para o pote B. A gente já tem no pote A garantidos Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá e Bahia. Faltam 3 vagas aí. Essas 3 vagas estão resguardadas a Corinthians, Internacional e Fortaleza. Se os 3 confirmarem, os 3 vão completar esse pote A. Goiás e Vasco estão como pote indefinidos, porque eles precisam torcer contra esses 3 favoritos, né? Corinthians, Internacional e Fortaleza. Se um deles tropeçar e for eliminado, o Goiás entra no pote A. Se 2 deles tropeçarem e forem eliminados, Goiás e Vasco entram. Esse foi o resumo da Copa do Brasil 2024 na segunda fase, partindo já para a reta final desse segundo momento, dessa segunda fase eliminatória da competição mais eletrizante do Brasil. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Grande abraço, turma, valeu!